Pessoas, muito bom dia. Hoje, terça-feira, 1º de setembro de 2020. Nós vamos agora à sala de português. Capítulo 9, como explicar. Olha só, páginas 58 e 59. Lá embaixo tem assim: os mitos narram aventuras de deuses, semideuses e humanos na superação de desafios e na busca por explicações além dos mitos, e outros textos buscam explicar fatos e fenômenos, como os textos de divulgação científica, que apresentam explicações com base em pesquisas, descobertas e verdades científicas. Na página 59, a gente tem 3 itens. Diz assim: o que você vê na imagem? Descreva-se. Gente, imagens de deuses da mitologia grega, tá, meu bem? Bem, você conhece histórias sobre personagens mitológicos? Qual é a história que você mais gosta? Qual é o seu personagem favorito? Quando você quer saber a origem de algo ou a explicação para alguma coisa, onde costuma buscar informações, hein? E por quê? Vamos para a página 60, que o texto é maravilhoso, pessoal. Tá? Um texto excelente. Nós temos aqui a caixa de Pandora. Zeus estava sentado em seu trono, ao lado do Monte Olimpo, quando observou que os homens cozinhavam e dançavam ao redor de fogueiras. Seu ódio o fez tremer, o que fez a terra se agitar. Os humanos têm que ser punidos por terem aceitado esse poderoso presente de Prometeu, declarou Zeus. Sabia exatamente como fazer isso. Ele instruiu Hefesto a esculpir um bloco de mármore, a primeira mulher. Hefesto, um mestre artesão, moldou-a para se parecer com sua linda esposa, a deusa Afrodite. Zeus lhe deu o nome de Pandora. Cada um dos deuses deu a Pandora um presente. Atena, deusa da sabedoria, soprou vida dentro dela. Afrodite, deusa da beleza, vestiu-a com lindas túnicas. Outros deuses deram a Pandora gentileza, paz, generosidade e saúde. Zeus levou Pandora à terra. Os homens ficaram impressionados com sua beleza. Todos queriam se casar com ela. Mas Zeus chamou Epimeteu. Como recompensa por todo o árduo trabalho que você teve criando os animais, quero lhe oferecer esta linda esposa, disse, concedendo-lhe a famosa Pandora. Prometeu alertou Epimeteu diversas vezes de que Zeus armava ciladas e que confiar nele não era seguro. Mas Epimeteu estava tão arrebatado pela beleza da noiva que se esqueceu completamente dos conselhos do irmão, e só conseguia pensar em Pandora, e os dois se casaram. Como presente de casamento, Zeus deu a Pandora uma caixa cintilante cravejada de pedras preciosas feita por Hefesto. Aconteça o que acontecer, não abra essa caixa nunca, alertou Zeus. Epimeteu levou Pandora para viver na casa dele, colocou a caixa em um canto e logo se esqueceu dela, mas sua esposa não. Dia após dia, os olhos dela eram atraídos pela caixa. O que tem aí dentro? Vivia perguntando o marido. Não interessa, Epimeteu respondia. Nós prometemos a Zeus que nunca iríamos abri-la. Pandora ficava cada dia mais curiosa. Ela tentava se afastar da caixa, mas se pegava criando desculpas para ir àquele canto da casa. Tentou cobrir a caixa com um pano, para evitar vê-la, mas não conseguia se controlar e espiava por baixo do pano. Vamos agora para a página 62 para continuar aqui a leitura. Um dia, quando Epimeteu não estava em casa, Pandora postou-se em frente à caixa. Seus dedos acariciaram as pedras brilhantes e ela novamente se perguntou o que havia ali dentro. O anseio de saber era tão forte que ela não conseguia mais raciocinar direito. Uma espiadinha, disse a si mesma. Vou dar só uma espiadinha. Ninguém vai saber.
Bem devagar, abriu a tampa da caixa. De lá de dentro, voaram coisas horríveis e assustadoras. A inveja, a ganância tomaram conta do ambiente ao redor. O ódio e a dor gritaram em seus ouvidos. A doença, a fome e a pobreza soltaram gemidos e tentaram agarrá-la. A guerra e a morte faziam piruetas no ar. Todos os males possíveis tinham sido liberados do mundo. Zeus sabia que a curiosidade humana faria com que isso acontecesse. O que fiz? Pandora gritou. Em pânico, fechou a tampa com força, deixando apenas a esperança presa dentro da caixa. Como a esperança permaneceu preservada lá dentro, os humanos têm conseguido seguir em frente e sobreviver à maior parte dos problemas e das desgraças que Pandora libertou. A esperança nos permite acreditar que, por pior que as coisas estejam hoje, amanhã poderá ser um dia melhor. Vamos passar agora, pessoal, para a página 63. Na página 63, pessoal, a gente tem aqui a interpretação oral. A narrativa que você leu é sobre um mito, a caixa de Pandora. O que você achou dela? Que lição esse mito ensina às pessoas? Ele fala a questão da curiosidade, sabe, pessoal? Interpretação escrita. Primeira questão. Zeus observava os seres humanos do alto do Monte Olimpo. O que aconteceu para que ele tremesse de ódio? O que aconteceu? Ele ficou com ódio porque os humanos aceitaram o fogo como presente de Prometeu, que era outro deus, né? 2. Assinale a alternativa que indica qual material Éfesto utilizou para esculpir a primeira mulher. Areia, cimento, mármore ou argila? Mármore. 3. Esse mito explica como surgiram alguns males no mundo. Que males são esses, pessoal? Quais são os males? A inveja, a ganância, o ódio, a dor, a doença, a fome, a pobreza, a guerra e a morte, certo? B. Como eles foram espalhados pelo mundo? Eles foram liberados por Pandora ao abrir a caixa. 4. Segundo o texto, a esperança permaneceu presa dentro da caixa. O que isso trouxe de bom para a humanidade? Os humanos conseguiram seguir em frente e sobreviver à maior parte dos problemas, dos males liberados por Pandora. A esperança leva os humanos a aceitar que as coisas podem melhorar, certo? Deixa eu vou afastar um pouquinho e depois vou aproximar para que vocês possam visualizar, tá bom? Se vocês não conseguirem ver, pessoal, é acompanhar o que a tia tá narrando, tá certo? Página 64. Na 64, a questão 5 diz assim: qual é o tipo de narrador do mito? A caixa de Pandora, narrador observador, narrador personagem. O narrador desse mito é um narrador observador. Sublinhe no texto o trecho que confirme a sua resposta. Então, vamos lá no texto, voltando. Tá? Nós temos aqui a Afrodite. Acho que é só isso mesmo. Nós temos aqui. Certo? São os parágrafos, pronto. Quando ele diz assim, pessoal, ele instruiu Éfeso a esculpir em um bloco de mármore a primeira mulher. Éfesto, o mestre artesão, moldou-a para se parecer com sua linda esposa Afrodite. E Zeus lhe deu o nome de Pandora, essa parte aí, tá? Os personagens de um mito podem ser humanos e também não humanos, como os deuses e semideuses. Qual é o principal personagem não humano do texto A Caixa de Pandora? Zeus. Quem é o principal personagem humano do texto? Pandora, certo? 7. Quais são os espaços que aparecem nesse mito? Ou seja, onde essa história se passa? O Monte Olimpo, onde Deus estava, a terra onde os humanos estavam usando fogo e a casa de Epimeteu e Pandora, certo? 8. É possível saber o tempo
em que acontece esse mito? Explique. Não há tempo determinado, mas é possível saber que essa história é antiga, pois traz explicações sobre a origem dos males do mundo, certo? Os fatos elencados em um texto formam um enredo, um elemento importante nos textos narrativos. Numere os fatos a seguir de acordo com o enredo do mito. Então nós temos Zeus pediu a Hefesto para esculpir Pandora. Zeus deu uma caixa de presente aos recém-casados. Pandora casou-se com Epimeteu. Pandora abriu a caixa e soltou os males que havia dentro dela. Então, qual é aí a sequência? A sequência é 1, 3, 2 e 4, certo? Vamos passar agora para a página 65. Questão 10, que diz o seguinte: releia o trecho a seguir. Aconteça o que acontecer, não abra essa caixa nunca, alertou Zeus. Assinale com X a alternativa que explica o sentido do verbo de enunciação em destaque. O verbo alertou indica que Zeus fez um questionamento. O verbo alertou indica que Zeus deu um aviso. O verbo alertou indica que Zeus fez uma proposta. Então, é a segunda opção. O verbo alertou indica que Zeus deu um aviso, certo? 11ª questão, a gente tem aqui. Você já ouviu a expressão a caixa de Pandora? Com base no texto e em sua opinião, o que essa expressão significa? Certo? A caixa de Pandora, pessoal, significa que a gente tem que guardar as coisas, guardar segredos. Por quê? Porque a curiosidade muitas vezes pode causar muitos malefícios, certo? O mito é um gênero narrativo que tem como objetivo explicar a origem do mundo, de fenômenos naturais da humanidade e apresentar personagens sobrenaturais, como deuses e ambientes sagrados, como o Monte Olimpo. Então, falando grego, lá embaixo. Quem nunca ouviu alguém dizendo, você está falando grego? Pois é, muitas vezes nós falamos mesmo. Muitas expressões que utilizamos atualmente têm origens gregas. Por exemplo, Atlas é o deus da astronomia. Hoje conhecemos Atlas como um conjunto de mapas no mundo. E você conhece outros nomes de mitologia grega que ainda são utilizados hoje? Meus amores, por hoje é só, tá? Amanhã, quarta-feira, temos aula de geografia. Beijo, fiquem com Deus e até lá!